Olá, aqui é o professor Alex Naldo e nesse curso de Dinâmica, Trabalho, Potência e Energia, chega o momento de tratarmos de sistemas conservativos. Bom, antes vamos compreender o conceito de energia potencial. É a energia acumulada em um corpo ou sistema físico. Esse acumulado está entre aspas porque é uma energia relativa, ela não é absoluta, ok? E que pode vir a ser convertida em trabalho ou energia cinética. Em mecânica, temos dois tipos de energia potencial: a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional é dada por mgh, considerada para campos gravitacionais uniformes. M é a massa em quilograma, g é a intensidade do campo gravitacional em newtons por quilograma e h é a altura em metros. A energia potencial elástica é dada por kx² sobre 2, onde x é a deformação da mola, que pode ser distensão ou contração. E K é a constante elástica da mola dada em newtons por metro. Agora, por que essas fórmulas? Bom, veja, energia potencial gravitacional mgh. Nós temos aqui um corpo de massa m a uma determinada altura h em um campo gravitacional de intensidade g. Devido ao campo gravitacional, surgirá nesse corpo de massa m um peso P apontando para o centro do planeta. Bom, o valor da energia potencial gravitacional acumulada no corpo de massa m é exatamente igual ao valor do trabalho que pode vir a ser executado pela força-peso na altura h considerada. Então, nesse caso, veja, o peso é uma força constante. Então, ele pode utilizar tranquilamente a fórmula do trabalho de força constante, que é a força vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento vezes o deslocamento. Nesse caso, veja que tanto a força quanto o deslocamento apontam no mesmo sentido. Quando isso acontece, o ângulo entre eles é zero e o cosseno de zero é 1. Então, a fórmula vai ficar peso vezes 1, que é o cosseno de 0 grau, vezes o deslocamento, e o deslocamento é a própria altura h. Então, mgh. Então, o trabalho que pode vir a ser realizado pelo peso é mgh. Só que só trabalha quem tem potencial para isso, quem tem energia acumulada para isso. Então, nós dizemos, no caso anterior, que antes de executar esse trabalho mgh, o corpo tinha uma energia potencial gravitacional dada por mgh. Ok? Veja que a energia potencial gravitacional ela depende basicamente da altura. Então, veja que se você tiver, por exemplo, aqui uma estrutura de escada, aqui nós vamos ter esse corpo no mesmo nível, outros corpos com a mesma massa. Então, todos têm massa m. Todos estão em o mesmo ambiente gravitacional G. Bom, mas agora nós temos que perceber o seguinte: cada um deles terá uma determinada altura em relação ao nível ao qual podem atingir. Então, aqui é a altura H1, aqui a altura H2, a altura H3 e por aí vai. Então, veja que cada corpo desse tem uma energia potencial gravitacional diferente por terem alturas diferentes em relação ao nível até onde podem chegar. Ok? Bom, um mesmo corpo que vai sendo transladado passa a ter diferentes energias potenciais gravitacionais em relação ao nível que podem atingir. Ok? Porque depende da altura. Agora, energia potencial elástica. Por que kx² sobre 2 ou k delta x² sobre 2? Né? O que a gente percebe? Que o valor da energia potencial elástica acumulada na mola de constante de elasticidade K é exatamente igual ao valor do trabalho que pode vir a ser executado pela força elástica, com deformação x ou ΔX.
Como não se trata de uma força constante, a força elástica ela é variável, devemos determinar a área do gráfico, força versus deslocamento. Toda vez que você tem uma força que não é constante, a única forma de determinar o trabalho dela, lembre, é pela área do gráfico. Então veja, aqui no início nós temos a mola em situação relaxada. Então aqui a deformação na mola é zero e a força elástica é zero. Ao passo que você vai deformando a mola, vai esticando a mola, ela vai ficando cada vez mais forte, mais dura, até chegar no nível final, onde a deformação é o ΔX. Aqui a força elástica vai ser K vezes ΔX. Bom, então o trabalho realizado pela força elástica vai ser numericamente igual a essa área daqui, que nós estamos vendo que é a área de um triângulo. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Então vamos lá, ó. Se nós fizermos aqui base vezes o valor da altura, a altura deu Kx, que é o valor da força elástica, essa altura aqui, sobre 2. Base vezes altura sobre 2. K ΔX quadrado sobre 2. Ok? Então, o valor da energia potencial elástica acumulada na mola é exatamente igual ao valor do trabalho que pode vir a ser executado pela força elástica. Assim como a energia potencial gravitacional, mgh, é exatamente igual ao valor do trabalho que pode vir a ser executado pela força-peso. Tudo bem? E a energia mecânica? É a soma da energia cinética com a energia potencial existente em um corpo ou sistema físico. Então, sempre nós vamos ter que a energia mecânica vai ser a soma da cinética mais a potencial. E essa potencial ela pode ser gravitacional ou pode ser elástica. Ok? Então, energia cinética, nós já vimos antes, é mv² sobre 2. Essa sempre terá essa configuração. E a energia potencial? Depende. Pode ser do tipo mgh, ou, se tiver no problema molas ou elásticos comprimidos ou esticados, a energia potencial poderá ser do tipo elástica kx² sobre 2, onde esse x aqui é a deformação da mola. Por isso que na maioria das vezes é representado como ΔX. Ok? Então o que acontece? Num sistema livre de atritos, a energia mecânica se conserva, mantendo um valor constante que é fruto da soma da energia cinética com a energia potencial. Então, se você representar aqui, ó, o tanque da energia cinética e o tanque da energia potencial, vamos supor que nesse momento aqui os dois tanques estão na metade. Então, nesse momento aqui, o que vai acontecer? O tanque que representa a energia mecânica vai estar cheio, a soma das duas metades. Tá? Agora, é possível que você tenha, em um determinado momento, o tanque da energia cinética totalmente cheio. O corpo tem energia cinética ao máximo. Nesse momento, como é que vai estar o tanque da energia potencial? Totalmente vazio. Para quê? Para que o tanque da energia mecânica esteja no máximo. Pode acontecer também de você ter a energia cinética zerada, ou seja, o corpo está parado, mas a energia potencial, vamos voltar aqui, mas a energia potencial ela pode estar no seu máximo valor. Nesse caso, como é que vai estar o tanque da energia mecânica? Vai estar também cheio até o topo, ele sempre fica cheio até o topo. Em uma situação intermediária qualquer, você pode ter o tanque da energia cinética só um pouquinho aqui, e o tanque da energia potencial gravitacional ou elástica até aqui.
Veja que a soma dessas duas quantidades, quando você somar, vai dar a constância da energia mecânica. A energia mecânica que sempre vai ter o seu valor constante. É isso que nós vamos resolver nas questões, nos problemas, ok? Então, desta forma, quando a energia cinética diminui, a energia potencial cresce na mesma proporção. Ou vice-versa, quando a energia cinética aumenta, a energia potencial diminui na mesma proporção, assegurando a constância da energia mecânica. Ok? Então, veja só essa questão aí. Um corpo de massa 4 kg é abandonado de uma altura de 320 metros em relação ao solo. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A energia cinética ao atingir o solo em joules é igual a quanto? Então veja, nós podemos aqui fazer o seguinte. Cadê aqui o pincel? Aqui. Dizer que aqui é o nível A e aqui o solo é o nível B. E nós temos daqui para cá uma altura de 320 metros. E nós temos aqui o corpo que tem uma massa de 4 kg em um ambiente de gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Como, nesse caso, a energia se conserva, eu posso dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Mas a energia mecânica é o quê? É a energia cinética em A mais a energia potencial em A. Do outro lado, vai ser a energia cinética em B mais a energia potencial em B. Em A, o corpo está em repouso, porque ele é abandonado. Então, a energia cinética em A vale zero. Mas ele tem altura, ele tem mgh. Do outro lado, imediatamente antes de chegar no solo, ele chega com uma determinada velocidade, então ele tem energia cinética. Mas quando ele chega no solo, a altura dele é zero, então ele não vai ter mais energia potencial. Então nós vamos ter a energia cinética em B, que é no solo, igual a mgh. Então a energia cinética em B vai ser igual a massa, que é 4, gravidade, que é 10, e a altura 320, ok? Calculando isso, vai dar 12.800 joules. 12.800 joules, letra A. Ok? Então, segunda questão. Um objeto de massa m constante está situado no topo de um plano inclinado sem atritos, de ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura a seguir. O objeto está inicialmente em repouso a uma altura h da base do plano inclinado e pode ser considerado uma partícula, tendo em cada as dimensões envolvidas, tendo em conta as dimensões envolvidas. Então ele tem tamanho desprezível. Num dado instante, ele é solto e desce o plano inclinado, chegando à base num instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum tipo de atrito. Isso é importante. Durante a descida, ele não sofre nenhum tipo de atrito, então é um sistema conservativo. E as observações são feitas por um referencial inercial. No local, a aceleração gravitacional vale módulo g. Levando em consideração os dados apresentados, considere a alternativa que corresponde ao valor do módulo da quantidade de movimento, momento linear que o objeto de massa m adquire ao chegar à base do plano inclinado. Então, o momento linear que é dado por massa vezes velocidade. Aqui nós temos nível A. Aqui embaixo nós temos nível B. Como não tem atrito, você pode dizer que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Então, a energia cinética em A mais a energia potencial em A igual à energia cinética em B mais a energia potencial em B. Bom, só que lá de cima ele parte do repouso, como está escrito aqui. Então, a energia cinética lá em cima, no ponto A, onde a velocidade começa com zero, é zero. Mas ele tem energia potencial, porque ele tem altura. Então, em A ele tem mgh. Enquanto que em B ele não tem altura, então ele tem energia potencial gravitacional zero, porque ele já chegou no solo. Mas ele chega com uma velocidade, ele chega com m
v² sobre 2. Então, dá para ver que a massa vai ser cortada, a velocidade ao quadrado vai ficar igual a 2gh. Então, a velocidade vai ser raiz de 2gh. Ok? Agora é só substituir esse valor na fórmula da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento vai ser massa vezes aquela velocidade tirada da conservação da energia, raiz de 2gh. Ok? Então, com isso, letra A. Vamos para a terceira questão. Então, um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 metros. Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica deste elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa somada do equipamento de proteção a ele conectado seja de 120 kg, e ele deu aqui a gravidade igual a 10. Então veja, primeiro a deformação sofrida pela mola, o ΔX. Ela chega a 30 metros, mas ela começa com 10 metros relaxada. Então eu tenho uma deformação de 20 metros. O que vai acontecer aqui no bungee jump? Vamos supor que aqui esteja o nível do solo. A pessoa deve chegar bem próximo ao solo, mas não deve tocar no solo para não se machucar. Ok? Então, o que acontece? Nível A, nível B. Como é um sistema sem atritos, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. E a energia mecânica é a energia cinética em A mais energia potencial em A. Do outro lado, energia cinética em B mais energia potencial em B. Em A, a pessoa parte do repouso. Ela não é lançada, ela cai em queda livre a partir dali. Então, a energia cinética inicial é zero. Mas ela tem energia de altura. Então, ela tem mgh, energia potencial gravitacional do lado A. Do lado B, o que é que nós temos? Bom, a partir de um determinado momento, a queda passa a ser retardada. Okay? Enquanto ele estiver caindo, ele não estiver esticando o elástico, ele desce acelerado. A partir de um determinado momento, o elástico começa a ser esticado e aí a descida começa a ser retardada, até que chega no final do elástico e a velocidade final da pessoa é zero. Okay? Então, o que é que nós teremos aqui em B? Velocidade final no bungee jump é zero. Agora, ele vai ter uma energia potencial. Qual? A do elástico. O elástico estará esticado, ok? Então, nós temos energia potencial elástica. Bom, então, nós vamos ter aqui o seguinte, mgh igual a kx² sobre 2. Então, massa da pessoa 120, gravidade 10, altura da queda 30 metros, do outro lado K, a deformação é 20, que nós já vimos aqui, ó, ao quadrado sobre 2. Então, esse K, para que isso funcione no limite, para que a pessoa não se machuque, 180 newtons por metro, depois de resolver essa conta aqui. Então, letra E. Ok? Quarta questão. A figura mostra uma esfera de 250 gramas em repouso, apoiada sobre uma mola ideal comprimida. Ao ser liberada, a mola transfere 50 joules à esfera, que inicia a partir do repouso e da altura indicada na figura um movimento vertical para cima. Então, desprezando-se a resistência do ar e adotando gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a máxima altura que a esfera alcança em relação à altura de sua partida é. Então, veja que aqui eu tenho mola comprimida. Então, eu tenho energia potencial elástica. E aqui no início eu tenho velocidade inicial igual a zero. Então, eu tenho energia cinética igual a zero. Então, o sistema é esse. Aqui eu tenho o nível A, onde eu tenho essa situação para o nível A, energia potencial elástica mais energia cinética zero. Depois de abandonado, esse corpo sobe
até uma altura que é o nível B. No nível B, ele também vai ter velocidade final igual a zero, mas ele vai ter a partir daqui uma determinada altura. Então eu digo que a energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. E aí podemos fazer energia mecânica em A. Em A, nós só temos, então, a energia potencial elástica. Já em B, lá em cima, nós só temos a energia de altura, mgh, energia potencial gravitacional. Então, a altura vai ser energia potencial elástica sobre mg. Então, a altura vai ser, bom, ele disse aqui ó, que ao ser liberada, a mola transfere 50 joules à esfera. Então, a energia potencial elástica é justamente essa energia transferida, 50. A massa, 0,250, já que ele falou 250 gramas, 0,250 quilogramas, não é? Por causa da unidade aqui, ó, joule, que é sistema internacional. E aqui a gravidade também está no sistema internacional. Então, tudo tem que estar no sistema internacional. E aqui a gravidade 10. Isso aqui vai dar uma altura de 20 metros. Então, ela atinge no máximo 20 metros. Tudo bem? Agora, a questão número 6. Aliás, número 5. A figura mostra uma haste de massa desprezível com o apoio articulado em uma extremidade. A outra extremidade possui um recipiente apoiado em uma mola e amarrado ao solo por um fio. A haste é mantida na posição horizontal e a mola comprimida. Uma bola é colocada nesse recipiente e após o corte do fio, o sistema é liberado com distensão instantânea da mola. A constante elástica da mola em Newton por metro para que, quando a prancha estiver perpendicular ao solo, a bola seja lançada no cesto é de. E aqui ele deu todos os dados numéricos do problema. Ok? Então veja, a partir do momento que a bola é lançada aqui, nós temos um lançamento horizontal. Um lançamento horizontal que na vertical, na verdade, funciona como queda livre. Nós já vimos que no lançamento horizontal, na vertical, nós temos queda livre. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é, após o lançamento, qual é o ΔT da queda? Então, nós já vimos que a altura da queda é dada por 1 sobre 2 gt². Então, o tempo da queda, raiz de 2h sobre g, que vai ser raiz de 2 vezes 1, porque ele deu aqui o comprimento da prancha, vai funcionar como altura, h, né, sobre g, que é 10. Então, nós temos aqui o tempo de queda igual a 1 sobre raiz de 5 segundos. Agora, ele ganha aqui uma velocidade horizontal, ok? Então, veja que distância é velocidade vezes tempo, porque nós já vimos que na horizontal, o que acontece aqui é um movimento uniforme com uma velocidade horizontal constante. Então, ele tem que percorrer uma distância de 5 metros, essa distância D aqui, ó. Ele tem que percorrer uma distância de 5 metros. Aqui nós temos o valor da velocidade horizontal, e isso tem que acontecer no mesmo tempo de queda, que é 1 sobre raiz de 5. Então, isso daqui vai dar uma velocidade de 5 raiz de 5 metros por segundo. Então, agora, pela conservação da energia mecânica, o que é que nós temos? Aqui nós podemos dizer que é o ponto A, e aqui em cima é o ponto B. A energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. A energia mecânica em A é só elástica, porque tem uma mola comprimida ali. Eu tenho kx² sobre 2. E lá em cima nós temos velocidade, lá em B, nós temos mv² sobre 2. E temos também uma altura, mgh. Temos cinética e temos potencial gravitacional. Então, K vezes 0,1 ao quadrado sobre 2, porque a deformação da mola é de 10 centímetros, então 0,1 metro, ok? Do outro lado, nós vamos ter 0,2, que é a massa, está aqui, ó, 0,2 quilogramas, ele representou ali com 200 gramas.
Velocidade ao quadrado, então você vai pegar essa velocidade aqui, ó, e botar ao quadrado, ela vai dar 25 vezes 5. Né? Colocando essa velocidade aqui ao quadrado, ó, v quadrado é igual a 25 vezes 5. Tá bom? E tudo isso aqui sobre 2. Mais mgh. Então, a massa é 0,2, gravidade 10 e altura 1. Então, aqui vai ficar K vezes 0,01, que é o 0,1 ao quadrado. Do outro lado, 0,2 vezes 25 vezes 5. E aqui vai ficar 2 vezes 2, porque aqui eu já tirei o MMC. Ó. Esse 2 aqui vai desaparecer daqui e daqui e vai multiplicar cá em cima. Então, aqui, ó, vezes 2. Tá? Então, isso vai dar 0,01K igual a 29. Então, isso vai dar um K de 2.900 newtons por metro. Essa é a constante elástica, então, letra C. Tudo bem? Vamos ficar por aqui e até o nosso próximo encontro.